Carlos, um homem que esconde um segredo obscuro. Ana, sua esposa, que descobre a verdade através de gravações chocantes. E Laura, a filha que cresce sob o peso de um passado cheio de mentiras. Uma história de amor, traição e vingança, onde a justiça e o perdão se confrontam. O que você faria no lugar deles? Era uma manhã como qualquer outra na casa de Carlos e Ana. O sol entrava suavemente pela janela da cozinha, iluminando o café da manhã que Ana preparava com cuidado. Laura, sua filha de 8 anos, estava sentada à mesa com os pés balançando no ar enquanto desenhava em um caderno. Tudo parecia perfeito, como um quadro pintado à mão. Mas, como em toda obra de arte, havia detalhes que só podiam ser vistos de perto. Carlos entrou na cozinha, já vestido para o trabalho. Ele era um homem alto, de olhos profundos e um sorriso que sempre acalmava Ana, mesmo nos dias mais difíceis. Beijou a testa de Laura e passou a mão pelo ombro de Ana, murmurando um bom dia, que soava como uma promessa. Ele era assim, atencioso, presente, quase perfeito, quase. Vou para o escritório por alguns minutos antes de sair, disse ele pegando uma xícara de café. Ana assentiu, sem pensar muito. Carlos sempre fazia isso. Todas as manhãs, ele se trancava no escritório por alguns minutos, como se fosse um ritual sagrado. Ela nunca perguntou o que ele fazia lá. Afinal, todo mundo precisava de um momento de privacidade, não era? Mas, naquela manhã, algo era diferente. Ana não conseguia tirar os olhos da porta do escritório, fechada como sempre. Ela tinha notado pequenas mudanças no comportamento de Carlos nas últimas semanas. Chegadas tarde da noite, conversas telefônicas que terminavam abruptamente quando ela entrava no quarto. Olhares distantes durante o jantar. Nada gritante, apenas sutilezas que juntas formavam um quadro que ela não conseguia decifrar. Mamãe, posso levar isso para a escola? Laura ergueu o desenho que havia feito. Um arco-íris com um sol sorridente no canto. Claro, querida, respondeu Ana, forçando um sorriso. Enquanto Laura se preparava para a escola, Ana ficou parada na cozinha, olhando para a porta do escritório. O que Carlos fazia lá todas as manhãs? Trabalho, meditação ou algo mais? Ela sacudiu a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Carlos era um bom marido. Um bom pai. Ela não tinha motivos para desconfiar. Mas quando ele saiu de casa, prometendo voltar cedo para o jantar, Ana não conseguiu resistir. Deixou Laura na escola e voltou para casa, o coração acelerado. Antes que pudesse pensar melhor, estava diante da porta do escritório. A maçaneta parecia mais pesada do que o normal, quando ela a girou. O escritório era impecável, como sempre. Uma mesa organizada, livros alinhados na estante, uma foto da família emoldurada sobre a mesa. Ana olhou em volta, sem saber ao certo o que procurava. Foi então que viu o pendrive. Estava escondido atrás de um livro, quase imperceptível. Ela o pegou, sentindo o peso do segredo em suas mãos. Sentou-se na cadeira de Carlos e conectou o pendrive ao computador. A tela acendeu, mostrando uma pasta com várias gravações. O coração de Ana batia tão forte que ela quase não conseguia respirar. Clicou na primeira gravação. A voz de Carlos ecoou no silêncio do escritório. Era grave, carregada de emoção. Hoje é mais um dia, mais uma manhã em que me pergunto até quando vou conseguir manter essa farsa. Ana, Laura, vocês merecem mais do que isso. Merecem mais do que eu. Ana sentiu um frio percorrer sua espinha. O que ele queria dizer com isso? Ela continuou ouvindo, as mãos trêmulas sobre o teclado. Lucas disse que está tudo sob controle, mas eu não sei. Cada dia que passa, sinto que estou me afundando mais. E se eles descobrirem? E se Ana descobrir? O nome Lucas ecoou na mente de Ana como um trovão. Quem era Lucas? E o que Carlos estava escondendo? Ela clicou na próxima gravação.
mas o som da chave girando na porta da frente a fez pular da cadeira. Carlos havia voltado. Ana desligou o computador rapidamente, colocando o pendrive de volta no lugar. Quando Carlos entrou no escritório, ela estava de pé tentando parecer calma. "Esqueci minha pasta", disse ele, pegando um documento da mesa. "Tudo bem?" perguntou Ana, esperando que sua voz não traísse a ansiedade. "Tudo ótimo", ele respondeu, mas seus olhos não encontraram os dela. Quando ele saiu novamente, Ana ficou parada no escritório, o coração batendo descompassado. As gravações eram apenas o começo. Ela sabia que havia mais, muito mais, e agora não havia como voltar atrás. Ana não conseguiu se concentrar no resto do dia. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente, como um sussurro que não podia ser ignorado. "Ana, Laura, vocês merecem mais do que isso. Merecem mais do que eu." O que ele quis dizer com aquilo? E quem era Lucas? As perguntas giravam em sua cabeça, tirando-lhe o sossego. Enquanto preparava o jantar, Ana olhava para Laura, que brincava no chão da sala com seus brinquedos. A menina era a imagem da inocência, completamente alheia às tempestades que começavam a se formar ao seu redor. Ana sentiu um nó na garganta. Como poderia proteger Laura se nem mesmo entendia o que estava acontecendo? Carlos chegou em casa no horário de sempre, com um sorriso cansado e um beijo no rosto de Ana. Ele parecia normal, como se nada tivesse acontecido, mas Ana sabia que não era verdade. Ela o observou enquanto ele brincava com Laura, contando histórias sobre o trabalho e fazendo-a rir. Era o Carlos que ela conhecia, o homem que amava. Mas agora havia uma sombra pairando sobre ele, e ela não conseguia ignorar. Depois que Laura foi para a cama, Ana se sentou no sofá, fingindo ler um livro enquanto Carlos tomava banho. Quando ouviu a água parar, ela se levantou silenciosamente e foi até o escritório. O pendrive ainda estava lá, escondido atrás do livro. Ela o pegou com mãos trêmulas e voltou para o quarto, onde Carlos já estava deitado, quase dormindo. "Vou ficar um pouco mais acordada", disse ela, sentando-se na poltrona perto da janela. Carlos murmurou algo ininteligível e virou de lado, afundando no travesseiro. Ana conectou o pendrive ao laptop e colocou os fones de ouvido. Dessa vez, não havia como ser surpreendida. Ela clicou na próxima gravação. A voz de Carlos era mais baixa agora, quase um sussurro. Hoje vi ele de novo. "Lucas." Ele me perguntou se eu estava pronto para o próximo passo. Eu disse que sim, mas não sei se é verdade. Toda vez que olho para Ana e Laura, sinto que estou traindo elas. Mas eu não tenho escolha. Ele me destruiu, Ana. Ele tirou tudo de mim e agora eu vou tirar tudo dele. Ana sentiu um frio percorrer seu corpo. Ele me destruiu. De quem Carlos estava falando? E o que ele queria dizer com tirar tudo dele? Ela avançou para a próxima gravação. "Lucas acha que estamos próximos. Ele diz que, em algumas semanas, tudo estará resolvido. Mas eu não consigo parar de pensar no que vai acontecer depois. E se der errado? E se Ana descobrir? Ela nunca vai me perdoar." Ana pausou a gravação, respirando fundo. O que Carlos estava planejando? E por que Lucas parecia ser tão importante nisso tudo? Ela continuou ouvindo, cada palavra a deixando mais perturbada. "Eu não quero machucar ninguém. Só quero justiça. Ele me humilhou, Ana. Ele me fez sentir como se eu não valesse nada. E agora ele vai pagar por isso. Lucas me ajudou a montar o plano, mas às vezes eu me pergunto se ele não está me usando. Ele é diferente, complicado." Ana sentiu uma pontada de ciúme, seguida de culpa. Carlos estava envolvido com outro homem, e ela não sabia como lidar com isso. Era uma traição ou apenas uma aliança para um plano que ela não entendia? Ela precisava de respostas.
No dia seguinte, enquanto Carlos estava no trabalho e Laura na escola, Ana voltou ao escritório. Dessa vez, ela vasculhou cada canto, procurando por algo que pudesse ajudá-la a entender. Foi então que encontrou um envelope escondido em uma gaveta. Dentro dele, havia fotos de um homem que ela não conhecia, Lucas. Ele era mais jovem que Carlos, com um sorriso fácil e olhos que pareciam esconder segredos. Havia também recortes de jornais sobre um escândalo de corrupção envolvendo uma empresa chamada Tecnova, a mesma onde Carlos havia trabalhado. Ana sentou-se na cadeira, tentando conectar os pontos. Carlos havia sido demitido da Tecnova há alguns anos, mas ele nunca falou muito sobre o que aconteceu. Agora ela começava a entender. Ele havia sido humilhado, traído e agora estava planejando sua vingança. E Lucas era parte disso, mas quem ele era realmente? Ela voltou às gravações, procurando por mais pistas. Em uma delas, Carlos falava sobre um encontro com Lucas em um café. Ele me mostrou as provas hoje. Está tudo lá, Ana. Tudo o que ele fez. Mas eu não sei se consigo ir até o fim. Lucas diz que sim, que eu sou forte o suficiente. Mas eu não sei. Ana sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Carlos estava claramente dividido, lutando entre o desejo de justiça e o medo das consequências. Ela precisava falar com ele, mas como? Se ele descobrisse que ela sabia, tudo poderia desmoronar. Naquela noite, durante o jantar, Ana observou Carlos com novos olhos. Ele parecia distante, como se estivesse em outro lugar. Laura contava sobre seu dia na escola, mas ele mal respondia. Ana queria gritar, sacudi-lo, fazer com que ele contasse a verdade. Mas, em vez disso, ela permaneceu em silêncio, guardando suas descobertas para si. Quando Carlos foi para o escritório na manhã seguinte, Ana ficou parada na cozinha, olhando para a porta fechada. Ela sabia que não poderia continuar assim. As gravações eram apenas o começo. Havia mais segredos, mais verdades escondidas, e ela estava determinada a descobrir todas elas. Ana não conseguia mais adiar o inevitável. As gravações eram como uma ferida que ela não conseguia deixar de cutucar, mesmo sabendo que isso só a faria sangrar mais. Naquela manhã, depois de deixar Laura na escola, ela trancou-se no escritório, determinada a ouvir tudo. O pendrive estava em suas mãos, um pequeno objeto que carregava o peso de segredos capazes de destruir sua vida. A primeira gravação que ela escolheu era recente, datada de apenas alguns dias atrás. A voz de Carlos soava cansada, quase arrastada, como se cada palavra exigisse um esforço imenso. Hoje foi difícil. Lucas me pressionou de novo. Ele diz que estamos próximos, que não podemos parar agora, mas eu não sei se consigo continuar. Toda vez que olho para Ana e Laura, sinto que estou traindo elas. Lucas insiste que é para o bem delas, que no final tudo vai valer a pena. Mas e se ele estiver errado? E se eu estiver destruindo tudo o que construí? Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. Lucas. Esse nome ecoava em sua mente como uma batida constante. Quem era ele? Um amante? Um cúmplice? Ou algo mais perigoso? Ela avançou para a próxima gravação, suas mãos trêmulas pairando sobre o teclado. Ontem à noite sonhei com o dia em que fui demitido. Eu estava na sala, de reuniões, cercado por aqueles olhos frios e julgadores. Ele estava lá, no centro de tudo, sorrindo como se tivesse ganhado. Ele me humilhou, Ana. Ele me fez sentir como se eu não valesse nada. E agora eu vou tirar tudo dele. Lucas me ajudou a montar o plano, mas às vezes eu me pergunto se ele não está me usando. Ele é diferente, complicado. Ana pausou. A gravação, respirando fundo. Carlos estava falando sobre vingança, sobre humilhação. Mas quem era esse homem que ele queria destruir? E por que Lucas parecia ser tão central nisso tudo? Ela continuou ouvindo, cada gravação a levando mais fundo no labirinto de segredos de Carlos.
Em uma das gravações mais antigas, a voz de Carlos era mais firme, quase determinada. Hoje conheci Lucas. Ele veio até mim com uma proposta. Diz que conhece o homem que me destruiu, que sabe como expô-lo. No começo eu não acreditei nele, mas ele mostrou provas, Ana. Provas reais. Ele sabe tudo sobre o esquema de corrupção na Tecnova, sobre como eles lavam dinheiro e destroem vidas. Ele me ofereceu uma chance de justiça e eu aceitei. Ana sentiu um frio percorrer sua espinha. A Tecnova era a empresa onde Carlos havia trabalhado antes de ser demitido. Ele nunca falou muito sobre o que aconteceu, apenas que foi injustiçado. Agora ela começava a entender. Ele havia sido humilhado, traído e agora estava planejando sua vingança. E Lucas era a chave para tudo. Ela avançou para a próxima gravação, sua ansiedade crescendo a cada segundo. Lucas me mostrou as provas hoje. Está tudo lá, Ana, tudo o que ele fez. Mas eu não sei se consigo ir até o fim. Lucas diz que sim, que eu sou forte o suficiente. Mas eu não sei. Eu não sei se consigo fazer isso sem machucar você e Laura. Ana sentiu lágrimas escaparem de seus olhos. Carlos estava claramente dividido, lutando entre o desejo de justiça e o medo das consequências. Ele amava sua família, isso era evidente. Mas ele também estava disposto a arriscar tudo por uma vingança que talvez nunca o trouxesse paz. Ela continuou ouvindo, cada gravação revelando mais sobre o plano de Carlos e o papel de Lucas. Em uma delas, Carlos falava sobre um encontro com Lucas em um café. Ele me mostrou as fotos hoje. Fotos dele com políticos, com empresários, com pessoas poderosas. Lucas diz que, quando expusermos ele, todo o mundo vai saber a verdade. Mas eu não consigo parar de pensar no que vai acontecer depois. E se der errado? E se Ana descobrir? Ela nunca vai me perdoar. Ana pausou a gravação, tentando processar o que havia ouvido. Carlos estava planejando algo grande, algo que poderia destruir não apenas o homem que o humilhou, mas também sua própria família. E Lucas parecia estar puxando as cordas, manipulando Carlos como um fantoche. Naquela noite, durante o jantar, Ana observou Carlos com uma intensidade que ele parecia não notar. Ele estava ali, fisicamente presente, mas sua mente estava em outro lugar. Laura contava animadamente sobre seu dia na escola, mas as respostas de Carlos eram monossilábicas, distantes. Ana sentia uma mistura de raiva e tristeza, como se estivesse sentada à mesa com um estranho. Ela queria sacudi-lo, gritar, exigir que ele contasse a verdade. Mas, em vez disso, ela manteve o silêncio, guardando suas descobertas como um segredo pesado demais para ser compartilhado. Mais tarde, quando Carlos se trancou no escritório para suas gravações matinais, Ana ficou parada no corredor, ouvindo o som abafado de sua voz do outro lado da porta. Ela sentiu um frio na espinha ao imaginar o que ele poderia estar dizendo agora. As gravações que ela já ouvira eram apenas a ponta do iceberg, e ela sabia que havia mais, muito mais. No dia seguinte, depois de levar Laura à escola, Ana voltou para casa com uma determinação que não sentia há muito tempo. Ela não poderia mais ficar parada, assistindo de longe enquanto sua vida desmoronava. As gravações haviam aberto uma porta para um mundo de segredos e mentiras, e ela estava pronta para atravessá-la. O que quer que encontrasse do outro lado, ela sabia que não havia mais como voltar atrás. Carlos nem sempre foi um homem dividido entre o amor pela família e a sede de vingança. Houve um tempo em que ele acreditava no poder do trabalho duro, na justiça e na ideia de que o bem sempre vence. Mas tudo isso começou a desmoronar em um dia aparentemente comum, há 5 anos, quando ele ainda trabalhava na Tecnova. Naquela época, Carlos era um dos engenheiros mais promissores da empresa.
Ele havia liderado projetos importantes, ganhado elogios e construído uma carreira sólida. Mas para alguns, seu sucesso era uma afronta. Ele era jovem, talentoso e, acima de tudo, negro em um ambiente onde a diversidade era mais um discurso do que uma prática. O dia que mudou tudo começou como qualquer outro. Carlos estava na sala de reuniões, apresentando uma nova ideia para um projeto de inteligência artificial. Ele havia passado meses desenvolvendo o conceito, trabalhando até tarde da noite e nos fins de semana. A sala estava cheia de colegas e superiores, incluindo o diretor de inovação, Ricardo Almeida, um homem de meia idade com um sorriso afiado e olhos que nunca pareciam sorrir. Carlos apresentou sua ideia com entusiasmo, detalhando como o projeto poderia revolucionar o setor. No início, tudo parecia correr bem. Os colegas faziam perguntas e ele respondia com confiança. Mas então, Ricardo interveio. Interessante, Carlos, disse Ricardo, inclinando-se para a frente na cadeira. Mas você realmente acha que isso é viável? Parece mais um sonho do que algo concreto. Carlos sentiu um frio na espinha, mas manteve a calma. Com os recursos certos, acredito que podemos torná-lo realidade, respondeu ele, tentando não deixar a insegurança transparecer. Ricardo riu, um som seco e desdenhoso. Recursos? Você acha que a Tecnova vai investir em algo tão arriscado? Ele olhou em volta, como se procurando apoio. Talvez você deva se concentrar em coisas mais simples. A sala ficou em silêncio. Carlos sentiu o peso dos olhos de todos sobre ele, como se estivesse sendo julgado não por sua ideia, mas por quem ele era. Ele tentou argumentar, mas Ricardo o interrompeu novamente, desta vez com uma piada sobre sonhadores que nunca entendiam como o mundo real funcionava. A risada dos colegas ecoou na sala, e Carlos sentiu-se diminuído, como se todo o seu trabalho e dedicação não valessem nada. Nos dias que se seguiram, a situação só piorou. Ricardo começou a excluir Carlos de reuniões importantes, atribuindo seus projetos a outros colegas. Quando Carlos tentou reclamar, foi informado de que precisava aprender a lidar com críticas. Ele sentiu-se isolado, traído e, acima de tudo, humilhado. O golpe final veio algumas semanas depois. Carlos descobriu que Ricardo havia apresentado sua ideia de inteligência artificial como se fosse própria, ganhando elogios e uma promoção. Quando Carlos confrontou Ricardo, ele foi recebido com um sorriso frio e uma pergunta: quem vai acreditar em você? Naquele momento, Carlos percebeu que não havia justiça na Tecnova. Ele foi demitido pouco depois, acusado de desempenho insatisfatório. A empresa ofereceu uma pequena indenização em troca de sua saída silenciosa. E ele aceitou, não por covardia, mas por exaustão. Ele não tinha forças para lutar. Foi nesse período de desespero que Carlos conheceu Lucas. Eles se encontraram em um bar, onde Carlos estava tentando afogar suas mágoas. Lucas era mais jovem, charmoso e tinha uma energia que parecia contagiar todos ao seu redor. Ele ouviu a história de Carlos com atenção, sem julgamentos, e no final da noite fez uma proposta. Eu conheço o Ricardo, disse Lucas, seus olhos brilhando com uma intensidade que Carlos não conseguia decifrar. E eu sei como expô-lo. Se você estiver disposto, podemos fazer ele pagar por tudo o que fez. Carlos hesitou. Ele não conhecia Lucas, não sabia se podia confiar nele. Mas a raiva, a humilhação e o desejo de justiça falaram mais alto. Ele aceitou a proposta, sem imaginar que aquela decisão o levaria a uma espiral de segredos e mentiras que colocaria em risco tudo o que ele mais amava. Ana estava sentada no escritório, o coração acelerado, enquanto o cursor piscava sobre a próxima gravação. Ela já havia ouvido o suficiente para saber que Carlos estava envolvido em algo perigoso, mas algo naquela manhã
a impulsionava a ir mais fundo. A gravação que ela selecionou era recente, datada de apenas 3 dias atrás. A voz de Carlos soava tensa, quase urgente. Hoje me encontrei com Sofia. Ela está disposta a nos ajudar, mas não sei se confio nela. Lucas insiste que ela é essencial para o plano, que ela tem acesso a informações que precisamos. Mas eu vejo a forma como ela olha para ele, como se estivesse sempre um passo à frente. E se ela estiver jogando os dois lados? Ana sentiu um frio percorrer sua espinha. Sofia, um nome novo, uma peça a mais no quebra-cabeça que ela tentava montar. Quem era essa mulher? Uma amante? Uma cúmplice? Ou algo mais sinistro? Ela avançou para a próxima gravação, suas mãos trêmulas pairando sobre o teclado. Sofia me mostrou os documentos hoje. Está tudo lá, Ana. Tudo o que ele fez. Contratos falsos, transações suspeitas, lavagem de dinheiro. Se conseguirmos expor isso, ele vai cair. Mas a voz de Carlos vacilou, como se ele estivesse lutando contra suas próprias palavras. E se isso custar tudo o que temos? E se eu perder você e Laura no processo? Ana pausou a gravação, respirando fundo. Carlos estava planejando algo grande, algo que poderia destruir não apenas o homem que o humilhou, mas também sua própria família. E Sofia? Sofia parecia ser a chave para tudo. Ela continuou ouvindo, cada palavra a deixando mais perturbada. Em uma das gravações mais antigas, a voz de Carlos era mais firme, quase determinada. Hoje conheci Sofia. Ela é inteligente, charmosa e sabe exatamente como manipular as pessoas. Lucas a trouxe para o plano, diz que ela é indispensável, mas eu não consigo parar de pensar no que ela realmente quer. Dinheiro? Poder? Ou apenas diversão? Ana sentiu uma pontada de ciúme, seguida de culpa. Carlos estava envolvido com outra mulher e ela não sabia como lidar com isso. Era uma traição? Ou apenas uma aliança para um plano que ela não entendia? Ela precisava de respostas. No dia seguinte, enquanto Carlos estava no trabalho e Laura na escola, Ana voltou ao escritório. Dessa vez, ela vasculhou cada canto, procurando por algo que pudesse ajudá-la a entender. Foi então que encontrou um envelope escondido em uma gaveta. Dentro dele, havia fotos de uma mulher que ela não conhecia, Sofia. Ela era bonita, com olhos penetrantes e um sorriso que parecia esconder segredos. Havia também recortes de jornais sobre um escândalo de corrupção envolvendo uma empresa chamada Tecnova, a mesma onde Carlos havia trabalhado. Ana sentou-se na cadeira, tentando conectar os pontos. Carlos havia sido demitido da Tecnova há alguns anos, mas ele nunca falou muito sobre o que aconteceu. Agora ela começava a entender. Ele havia sido humilhado, traído e agora estava planejando sua vingança. E Sofia era parte disso. Mas quem ela era realmente? Ela voltou às gravações, procurando por mais pistas. Em uma delas, Carlos falava sobre um encontro com Sofia em um café. Ela me mostrou as provas hoje. Está tudo lá, Ana. Tudo o que ele fez. Mas eu não sei se consigo ir até o fim. Sofia diz que sim, que eu sou forte o suficiente. Mas eu não sei. Ana sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Carlos estava claramente dividido, lutando entre o desejo de justiça e o medo das consequências. Ela precisava falar com ele, mas como? Se ele descobrisse que ela sabia, tudo poderia desmoronar. Naquela noite, durante o jantar, Ana observou Carlos com novos olhos. Ele parecia distante, como se estivesse em outro lugar. Laura contava sobre seu dia na escola, mas ele mal respondia. Ana queria gritar, sacudi-lo, fazer com que ele contasse a verdade. Mas em vez disso, ela permaneceu em silêncio, guardando suas descobertas para si. Quando Carlos foi para o escritório na manhã seguinte, Ana ficou parada na cozinha, olhando para a porta fechada. Ela sabia que não poderia continuar assim.
As gravações eram apenas o começo. Havia mais segredos, mais verdades escondidas, e ela estava determinada a descobrir todas elas. Ana não sabia ao certo quando decidiu confrontar Carlos. Talvez fosse naquela manhã, quando ele beijou Laura no rosto antes de sair para a escola, como se nada estivesse errado. Ou talvez fosse na noite anterior, quando ela o viu rindo de uma piada na TV, enquanto ela carregava o peso das gravações como uma pedra no peito. O que ela sabia era que não poderia mais conviver com aquela mentira. A verdade precisava vir à tona, não importasse o custo. Ela escolheu a noite para o confronto. Laura já estava dormindo e a casa estava em silêncio, exceto pelo som distante de um carro passando na rua. Carlos estava no sofá lendo um livro quando Ana entrou na sala. Ela segurava o pendrive em uma mão, como se fosse uma arma. "Precisamos conversar", disse ela, sua voz firme, mas trêmula. Carlos ergueu os olhos do livro, surpreso. "Agora? Está tarde, Ana. Podemos falar amanhã?" "Não, não podemos", ela respondeu, sentando-se na poltrona em frente a ele. "Isso não pode esperar." Ele fechou o livro lentamente, como se estivesse ganhando tempo. Seus olhos pousaram no pendrive em sua mão e Ana viu o momento exato em que ele percebeu o que estava acontecendo. Seu rosto mudou, a expressão relaxada, dando lugar a uma tensão quase palpável. "O que é isso?" perguntou ele, tentando parecer despreocupado. "Você sabe muito bem o que é", respondeu Ana, segurando o pendrive com mais força. "Eu ouvi as gravações, Carlos. Todas elas." Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando as palavras dela. Depois, soltou um suspiro pesado e inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. "Ana, eu posso explicar." "Então explique", ela disse, cruzando os braços. "Porque até agora, tudo o que eu sei é que você está envolvido em algo perigoso, algo que pode destruir nossa família." Carlos olhou para ela, seus olhos cheios de uma mistura de medo e desespero. "Eu nunca quis que você descobrisse. Eu só queria proteger você e Laura." "Proteger-nos do quê?" Ana perguntou, sua voz subindo um pouco. "De você? Do que você está fazendo?" Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo coragem. Quando os abriu novamente, havia uma determinação em seu olhar que Ana não via há muito tempo. "Eu não sou o vilão dessa história, Ana. Tudo o que eu fiz foi para garantir que aquele homem pagasse pelo que fez. Ele me destruiu. Ele tirou tudo de mim. E agora eu vou tirar tudo dele." Ana sentiu uma onda de raiva, mas também de compaixão. Ela sabia do que ele estava falando. As humilhações, a traição, a demissão injusta. Ela tinha visto o que isso fizera com ele, como isso o consumira. Mas isso não justificava o que ele estava fazendo agora. "E Sofia?" ela perguntou, sua voz fria. "Quem é ela? Sua amante, sua cúmplice?" Carlos pareceu surpreso, mas não negou. "Sofia é parte do plano. Ela tem acesso a informações que precisamos. Mas não é o que você está pensando, Ana. Eu nunca traí você. Nunca." Ana queria acreditar nele, mas as dúvidas a consumiam. "E Lucas? Ele também é parte do plano?" Carlos hesitou, como se não soubesse ao certo como responder. Lucas é complicado. Ele me ajudou a montar tudo. Mas às vezes eu me pergunto se ele não está me usando." Ana sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Carlos estava claramente dividido, lutando entre o desejo de justiça e o medo das consequências. Ela precisava decidir o que fazer, mas como? Como poderia escolher entre o homem que amava e a justiça que ele parecia disposto a sacrificar tudo para alcançar? "Você precisa parar com isso, Carlos", ela disse, sua voz tremendo. "Você está colocando tudo em risco. Nossa família, nosso futuro, tudo." Ele olhou para ela, seus olhos cheios de dor. "Eu não posso parar, Ana. Não agora. Estamos tão perto. E se você for preso?" ela perguntou, suas lágrimas finalmente escapando.
O que vai acontecer? Com a Laura? Comigo? Carlos não respondeu. Ele apenas olhou para ela como se não soubesse o que dizer. Ana sentiu um vazio se abrindo dentro dela. Um vazio que só crescia a cada segundo de silêncio. Eu não sei o que fazer, ela admitiu. Sua voz quase um sussurro. Eu não sei se consigo ficar ao seu lado, sabendo do que você é capaz. Carlos estendeu a mão para ela, mas ela recuou. Ana, por favor, eu só quero proteger vocês. Proteger-nos de quê? Ela perguntou novamente, sua voz cheia de desespero. De você? Ele não respondeu. E naquele momento Ana percebeu que não havia mais o que dizer. Ela se levantou, segurando o pendrive com força, e saiu da sala, deixando Carlos sozinho no sofá, imerso em seu silêncio culpado. Carlos sabia que algo estava errado quando Lucas não apareceu no local combinado. Eles haviam marcado um encontro em um café discreto no centro da cidade, onde Lucas deveria entregar os documentos finais que exporiam Ricardo Almeida, o ex-chefe de Carlos, de uma vez por todas. Mas Lucas não veio. Em vez disso, Carlos recebeu uma mensagem curta e enigmática. Desculpe, amigo. O jogo mudou. Ele tentou ligar para Lucas, mas o telefone estava desligado. Uma sensação de desespero começou a se instalar em seu peito. Algo havia dado errado, e ele não sabia o que. Foi então que ouviu as sirenes. 2 carros de polícia pararam em frente ao café, e oficiais saíram rapidamente, apontando para Carlos. Carlos Mendes, você está preso por suspeita de fraude, chantagem e conspiração, disse um dos policiais, enquanto o outro o algemava. Carlos não resistiu. Ele sabia que isso poderia acontecer, mas nunca imaginou que seria assim, traído por Lucas, o homem em quem ele havia confiado. Enquanto era levado para o carro da polícia, ele olhou para o café, como se esperasse ver Lucas aparecer em algum lugar, com uma explicação ou um pedido de desculpas. Mas ele não estava lá. Enquanto isso, Ana assistia a tudo pela TV. A notícia da prisão de Carlos foi transmitida ao vivo, com repórteres falando sobre um esquema elaborado de chantagem envolvendo uma empresa de tecnologia. Ela sentou-se no sofá, segurando Laura, que olhava para a tela com olhos arregalados. Mamãe, o que está acontecendo? Perguntou Laura, sua voz trêmula. Não se preocupe, querida, respondeu Ana, abraçando-a. Tudo vai ficar bem. Mas, no fundo, ela sabia que nada seria como antes. Carlos estava preso, e ela precisava decidir o que fazer. Enquanto Laura ia para o quarto, Ana pegou o telefone e ligou para um advogado. Ela não sabia se queria ajudar Carlos ou se afastar dele, mas sabia que precisava de respostas. No dia seguinte, as manchetes dos jornais estavam cheias de notícias sobre Ricardo Almeida. As provas que Carlos havia coletado, incluindo documentos e gravações, foram vazadas para a imprensa. Ricardo foi acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude, e sua queda foi rápida e implacável. A Tecnova entrou em crise, e os investidores fugiram como ratos de um navio afundando. Ana assistiu a tudo com uma mistura de alívio e tristeza. Carlos havia conseguido o que queria, justiça, mas a um custo terrível. Ela visitou-o na prisão, alguns dias depois, sentando-se do outro lado do vidro, enquanto ele pegava o telefone. Ana, ele disse, sua voz cheia de arrependimento. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu só queria fazer a coisa certa. A coisa certa? Ela perguntou, sua voz fria. Você acha que isso é a coisa certa? Carlos olhou para ela, seus olhos cheios de dor. Eu sei que errei. Eu sei que machuquei você e a Laura. Mas eu só queria proteger vocês. Proteger-nos de quê? Ela perguntou, suas lágrimas finalmente escapando. De você, ele não respondeu. E naquele momento Ana percebeu que não havia mais o que dizer. Ela se levantou, segurando o telefone com força, e saiu da sala, deixando Carlos sozinho atrás do vidro, imerso em seu silêncio culpado.
A vida, após a prisão de Carlos, foi um turbilhão de emoções para Ana e Laura. Nos primeiros dias, Ana mal conseguia dormir, revivendo cada momento do confronto, cada palavra trocada, cada olhar de desespero de Carlos. Laura, embora jovem, sentia a ausência do pai de uma maneira que Ana não conseguia explicar. As noites eram as piores, quando a menina perguntava quando ele voltaria para casa. E Ana não tinha uma resposta que a confortasse. Ana tentou manter a rotina da família o mais normal possível. Levantava cedo, preparava o café da manhã, levava Laura à escola e ia trabalhar. Mas no fundo, ela sabia que nada era como antes. A casa parecia mais vazia, as refeições mais silenciosas e as noites mais longas. Ela tentou se concentrar no presente, mas o passado sempre a alcançava, especialmente quando ela encontrava algo que pertencia a Carlos. Um livro esquecido no sofá, uma camisa no armário ou o pendrive com as gravações. Foi em uma dessas noites, enquanto arrumava o escritório, que Ana encontrou o pendrive novamente. Ele estava escondido em uma gaveta, como se Carlos tivesse tentado protegê-lo de alguma forma. Ela hesitou por um momento, mas acabou conectando-o ao computador. Dessa vez, ela não estava procurando por respostas, mas por algo que pudesse ajudá-la a entender o que havia acontecido. As gravações eram as mesmas, mas agora ela as ouvia com um coração mais aberto. A voz de Carlos, antes cheia de raiva e determinação, agora soava como um grito de socorro. Ele falava sobre o amor que sentia por Ana e Laura, sobre o medo de perdê-las, sobre o desejo de protegê-las, mesmo que isso significasse se perder no processo. Ana sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto ouvia, cada palavra a tocando de uma maneira que ela não esperava. Eu sei que errei, dizia Carlos em uma das gravações. Eu sei que machuquei você e a Laura, mas eu só queria proteger vocês. Eu só queria garantir que vocês estariam seguras, não importasse o custo. Ana pausou a gravação, respirando fundo. Ela sabia que Carlos havia cometido erros, mas também sabia que ele havia agido por amor. E, de alguma forma, isso a confortava. No dia seguinte, Ana decidiu visitar Carlos na prisão. Ela não sabia ao certo o que diria, mas sabia que precisava vê-lo. Quando ele entrou na sala de visitas, ela ficou surpresa com o quanto ele havia mudado. Ele parecia mais magro, mais cansado, mas ainda havia uma centelha de esperança em seus olhos. Ana, ele disse, sentando-se do outro lado do vidro. Eu não esperava te ver aqui. Eu precisava vir. Ela respondeu, segurando o telefone com força. Eu ouvi as gravações de novo. Carlos pareceu surpreso, mas não disse nada. Ele apenas olhou para ela, esperando que ela continuasse. Eu sei que você errou, ela disse, sua voz trêmula. Eu sei que você machucou a gente, mas eu também sei que você fez tudo por amor. E eu não sei se consigo te perdoar, mas eu quero tentar. Carlos olhou para ela, seus olhos cheios de lágrimas. Ana, eu não mereço seu perdão. Eu sei disso, mas eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para me redimir. Eu prometo. Ana sentiu uma onda de emoção, mas também de alívio. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas também sabia que valeria a pena. Ela olhou para Carlos, seus olhos cheios de determinação. Nós vamos superar isso, ela disse, sua voz firme. Juntos. Carlos sorriu. Um sorriso cheio de esperança e gratidão. E naquele momento, Ana soube que, apesar de tudo, eles ainda tinham um futuro que eles construiriam juntos, um passo de cada vez. Anos se passaram desde que Carlos foi preso, e a vida de Ana e Laura seguiu em frente, embora nunca de maneira fácil. Laura cresceu, tornando-se uma jovem determinada e cheia de sonhos. Ela herdou a força da mãe e a paixão do pai pela justiça, mas também carregava consigo as cicatrizes de um passado que nunca foi totalmente explicado.
Até agora, um dia, enquanto ajudava a mãe a organizar o sótão, Laura encontrou uma caixa empoeirada com o nome de Carlos escrito na lateral. Dentro dela havia um pendrive antigo e um caderno cheio de anotações. Curiosa, ela levou os itens para seu quarto e conectou o pendrive ao computador. O que ela descobriu mudaria sua vida para sempre. As gravações de Carlos eram uma janela para um passado que ela mal conseguia entender. A voz do pai, agora tão distante, ecoava no quarto enquanto ele falava sobre amor, vingança, arrependimento e redenção. Laura ouviu cada palavra com atenção, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e compaixão. Ela finalmente entendia o que havia acontecido, porque o pai havia feito o que fez e como isso havia afetado sua família. Mamãe, ela chamou, entrando na cozinha onde Ana estava preparando o jantar. Eu encontrei algo no sótão. Ana olhou para a caixa que Laura carregava e por um momento pareceu hesitar. Depois, ela assentiu, como se soubesse que esse dia chegaria. São as gravações do seu pai, ela disse, sua voz suave. Eu guardei porque sabia que um dia você precisaria ouvi-las. Laura sentou-se à mesa da cozinha, segurando o pendrive com força. Por que você nunca me contou a verdade? Ana suspirou, sentando-se ao lado da filha. Eu queria protegê-la. Você era tão jovem e eu não queria que carregasse o peso das escolhas do seu pai. Mas agora você é forte o suficiente para entender. Laura olhou para a mãe, seus olhos cheios de lágrimas. Eu não sei como me sentir. Ele fez coisas terríveis, mas também tentou fazer a coisa certa. É assim que a vida é, querida, respondeu Ana, abraçando a filha. As pessoas não são perfeitas. Elas cometem erros, mas também tentam se redimir. O importante é o que fazemos com o que aprendemos. Naquela noite, Laura não conseguiu dormir. As palavras do pai ecoavam em sua mente, assim como as da mãe. Ela sabia que tinha uma escolha a fazer. Poderia deixar o passado a consumir ou usá-lo como uma força para o bem. E de alguma forma, ela sabia o que precisava fazer. No dia seguinte, Laura começou a escrever. Ela pegou um caderno novo e começou a colocar no papel a história da sua família. Cada palavra era uma homenagem ao amor, à luta e à redenção. Ela escreveu sobre o pai, sobre as escolhas que ele fez e as consequências que enfrentou. Escreveu sobre a mãe, sobre sua força e resiliência. E escreveu sobre si mesma, sobre como o passado a moldou, mas não a definiu. O livro, intitulado A Verdade que Ele Revelou, foi publicado um ano depois. Ele se tornou um sucesso, tocando o coração de milhares de leitores que viram nas páginas uma história universal de amor, perda e esperança. Laura recebeu cartas de pessoas que se identificaram com sua jornada, que encontraram forças em suas palavras para enfrentar seus próprios desafios. Em uma tarde de outono, Laura visitou o pai na prisão. Ele havia sido transferido para um regime semiaberto e estava prestes a ser solto. Quando ele a viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Laura, ele disse, sua voz cheia de emoção. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Ela respondeu, segurando uma cópia do livro. Eu escrevi isso para você, para nós. Carlos pegou o livro com mãos trêmulas, folheando as páginas com cuidado. Quando olhou para a filha, seus olhos estavam cheios de gratidão. Eu não mereço isso, Laura, mas eu prometo que vou fazer valer. Laura sorriu, sentindo uma paz que não conhecia há muito tempo. Nós vamos superar isso, pai, juntos. E, naquele momento, ela soube que, apesar de todas as falhas humanas, o amor e a justiça podiam prevalecer. O passado não era mais uma sombra, mas uma lição, e o futuro era deles para construir.